porque um raio-x, né, da violência no Brasil está mostrando que o estado aqui no Rio de Janeiro é o estado onde a polícia mais mata. Como eu estava dizendo antes, só no ano passado, Veloso, 1.500 mortes foram causadas por policiais, diz esse estudo. Vamos falar com a Ana Paula Santos primeiro, que ela está ao vivo. Bom dia de novo, Ana Paula, agora com o Veloso aqui com a gente. Os números do Fórum de Segurança Pública apontam que a estatística pode ser ainda maior esse ano e o secretário de Polícia Civil já disse aqui, né, que esse número pode aumentar mesmo no Rio de Janeiro. O que é uma notícia muito ruim, viu, Fachel, Veloso, que eu vou passar aqui para vocês. Nós temos um levantamento do ano passado que diz que 1.534 pessoas foram mortas por policiais aqui no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse número pode ser ainda maior, porque só de janeiro a julho desse ano, nós já chegamos ao número de 1.075 pessoas mortas por policiais. De acordo ainda com as informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nós estamos em primeiro lugar nesse ranking em todo o país. Eu quero chamar a atenção porque o segundo e terceiro lugar, que pertencem aos estados de Bahia e Pará, não chegam nem perto dos números aqui do Rio de Janeiro. Olha, a Bahia, que está em segundo lugar, tem 794 mortes no ano passado e o Pará 672. Eles também fizeram uma comparação entre o total de mortes e entre aquelas que foram provocadas pela polícia. Então, se a gente vê o número total de homicídios, também teve um crescimento nessa comparação em relação às mortes provocadas por policiais, de 8% para 11%. Infelizmente, nessa situação, muitos inocentes acabam morrendo. Vocês vão acompanhar algumas imagens de mais uma criança, o menino Cauã. A mãe dele também conversou com as nossas equipes e é aquele desabafo muito triste de uma perda nesse momento tão delicado da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar agora. E tá virando rotina, eles entram dentro da comunidade, eles não querem saber se é trabalhador, se é criança, se é velho, se é adulto. Todo mundo para eles é traficante dentro de uma comunidade, eles não estão nem aí de tirar a vida de ninguém. A criança não tem direito de sair na rua, que a polícia ainda joga troço e a culpa nunca é deles. A culpa é sempre da mãe, do pai ou a criança é traficante. Nunca foi eles nunca errou. E a minha briga está sendo essa com o Estado. Eles têm que assumir a culpa deles. Apesar da gente estar na liderança desse ranking tão violento, né? Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro também é o que mais gasta com segurança do total de orçamento ali, 15,5%. Faixa Veloso. Tá bom, Ana Paula, obrigado pelos números, Veloso. Então temos aí de novo, né, uma situação que mostra que a polícia do Rio, vou transformar isso numa pergunta, a polícia do Rio, com esses números, esses números são uma indicação de que a polícia está se excedendo no seu poder de usar a força ou não? Fachel, para a gente definir isso com propriedade, a gente precisa do quê? De investigação para esclarecer qual foi a morte que tem uma justificativa, ainda que seja de um inocente. Pode acontecer, né? Não tem como a polícia entrar numa comunidade que é dominada pelo crime organizado, que usa um armamento de alto poder destrutivo e conseguir extrair aquelas pessoas dali sem causar algum dano. Então tem aquela morte que acontece que dentro daquele contexto de dificuldade, de complexidade, está justificada. Tem aquela morte que é o excesso e que a polícia executa as pessoas, pode acontecer, a gente tem maus policiais. Tem aquelas mortes que são provocadas, como é a hipótese que o governador vem levantando, de criminosos que atiram nos moradores para coibir, para impedir o trabalho da polícia. Como é que a gente sabe qual é qual? Então a gente está falando aqui de mais de 1.500. Quantas dessas 1.500 estariam justificadas dentro do trabalho da polícia ou não? Só a investigação pode dizer isso. A gente tem, para o telespectador lembrar, né, duas polícias. Polícia Militar, Polícia Civil. Polícia Militar ostensivo na rua combatendo o crime, Polícia Civil investigando, gerando provas para botar bandido na cadeia, seja ele fardado ou não. Está faltando investigação? Fachel, tá sim. A gente precisa de mais investimento, mais capacidade, a polícia precisa de mais capacidade de entregar esse serviço. O volume de mortes que acontecem no Rio de Janeiro é um volume muito grande. Cada investigação dessa pode ser uma investigação extremamente complexa. Demanda muita energia, muito trabalho, muito recurso humano. A Polícia Civil tem um déficit de policiais aí absurdo. Agora, Fachel, eu quero trazer um outro elemento que pode ser um diferencial para esses trabalhos. É a contribuição do morador. Quando acontecem esses casos que são motivados pelos criminosos, é importante que as pessoas denunciem. Mas vamos lá, a gente trouxe alguns quadros aqui que são números trazidos lá pelo Fórum Brasileiro. Comparações, né? São comparações, né? E aqui a gente tem um número de mortes no Rio,
mortes violentas intencionais. Então, isso soma isso tudo, essas mortes ocasionadas pela polícia, os homicídios dolosos, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, está nesse volume aqui. Foram mais de 6.700. Houve uma redução de 3%, mas o número ainda é muito alto. E aí, no cenário nacional, a gente vê aqui que o seguinte, o Rio é o campeão, seguido aqui da Bahia muito perto. E do Ceará, está muito perto. Então, são estados... Qual a importância desse mapa, Fachel? É o seguinte, ele mostra para a gente que tem fenômenos que não acontecem só em determinado estado, são fenômenos que são nacionais. Aí a gente vai passar uma outra arte aqui, eu acho que a gente deve ter outro número para rodar, isso. E aqui a gente traz o seguinte, são as mortes, aí são as mortes que a gente está se referindo, são as mortes que acontecem em razão da ação policial. Esse número aqui, esse dado aqui traz o seguinte, qual o percentual das mortes provocadas pela polícia em relação aos homicídios? Então, de cada 100 mortes que são considerados homicídios, 23 então, aqui é percentual, não é taxa, é percentual. Então, de todas dos homicídios dolosos, daqueles mortes praticadas naquele estado, 11%, a média nacional é que 11% aconteçam em razão da ação policial. Então, de cada 100, 11 ação policial. E ali... E no Rio de Janeiro, esse número é mais do que o dobro. É muito, né? Quer dizer, a polícia no Rio, em relação, apesar de ter um número de mortes muito grande, de homicídios muito grande, ela tem um percentual, ou seja, aqui está dizendo o seguinte, cada cinco mortes, mais de uma, ela aconteceu em razão de uma ação policial. É quase 4-1, né? Quase 4-1. Exatamente, exatamente. E tem uma outra arte que quando a gente fala em segurança, a gente tem que falar em investimento, né, Fachel? E aí, uma vez mais... A gente dizia aqui, né? Tem que investigar. Tem que investir. Segurança, ela demanda investimento. E a gente vai ver o seguinte, num cenário nacional de novo, é esse dado que o Anuário Brasileiro traz para a gente. Né? O Rio é o que mais investe, olha aqui, 15,5% das despesas, seguido aí de Alagoas e de Goiás. Então, uma vez mais, Fachel, importante que a gente tenha esses dados para que as decisões, as políticas públicas sejam adotadas com base em algum dado, com base em algum indicador, para a gente não repetir erros, não colocar dinheiro no que não dá certo, no que não dá resultado. Esse mapa, esse anuário, dá esse cenário para a gente. O que é importante é a participação do cidadão. Muitos dados que o Fórum Brasileiro traz agora para a gente já estão no âmbito do Estado, no site do Instituto de Segurança Pública. Qualquer um pode acessar lá e ver como é que está a situação na sua região. Se estão matando mais, se estão morrendo mais. Inclusive os gestores da segurança, porque esses números é que vão dar o norte para saber o que fazer. Porque combater o crime não é só reúne o policial e manda lá, não é só isso. É pensar, é planejar. Tá bom.